Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Que alegria depois de um período fora, a trabalho e também a passeio, por que não, na Índia, conhecendo uma cultura diferente, revendo amigos do passado, fazendo novos amigos no presente. Nós estamos de volta aqui com o podcast A Vida no Esporte e que saudade que eu estava. E antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha a clicar aqui no sininho, a se inscrever no nosso canal, fazer com que este podcast possa alcançar o Brasil e o mundo, porque eu falo para vocês sem medo de errar. Todas as pessoas que vieram aqui e que entregaram sua história, de fato, são pessoas com uma história marcante, com um conteúdo muito poderoso e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. É por isso que eu estou aqui ao lado desse grande amigo, desse cara, que todas as vezes quando eu viajo, que eu volto e que eu vou revê-lo, ele tá com a mesma roupa que eu praticamente, ou a camisa, ou é um terno. Até porque nós somos patrocinados pela Casa Patrício, né, Carlos? Então, poxa, acho que é por isso, né? Tem que estar bem alinhado. Mas eu né? acho que tá faltando um churrasco entre nós pra gente combinar melhor. Uma comunicação, né? Que alegria te ver, bom te ver. Igualmente. Vamos bater um papo aí com esse convidado especial. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho com ele. Vai ser daqueles... E se a pessoa tem medo, acho que ela tem que ficar ligada no nosso podcast. Quem não tem medo? Todos nós temos medo. Todos nós temos um medo, né? A gente vai falar sobre isso daí. Que bom te ver. Igualmente. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando nós aqui no podcast A Vida no Esporte. Nós que falaremos sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. E o nosso convidado de hoje ele vai falar muito sobre isso porque ele tem uma história riquíssima e ele ajuda várias pessoas a vencerem o medo da água, a vencerem o medo do salto, a vencerem o medo, você que tem medo de nadar, tem medo de saltar. Hoje o nosso convidado... Eu tenho medo. Esse medo eu tenho, eu não tenho medo de nadar, mas eu tenho medo de altura. De saltar, de pular assim. Pula? Como é que pula? Eu tenho medo de altura. E eu vou deixar para você falar do nosso convidado, que ele não é de São Paulo, ele tá vindo diretamente de Ceará. Uau! Só para participar do nosso podcast. Olha só, muito obrigado, muito obrigado. Essa é a veracidade que a gente carrega, a seriedade que a gente carrega. O conteúdo que nós entregamos através dos nossos convidados são histórias impactantes, conteúdos vivos que trazem impacto e transformação para a vida de muitas pessoas. Antes de apresentar, eu quero falar oi para a Tati, que está aqui nos estúdios. Eu quero também falar oi para Thalita, que está acompanhando aqui o nosso convidado. E também para o cara que também nos ajuda aqui, que faz isso acontecer, cara, que é o Gui. Guilherme. Que está aqui, né, cara, na técnica aqui, cuidando tudo direitinho, está nos bastidores, né. Agradecer o pessoal da AlphaCast, que nos possibilitaram também ter esse ambiente agradável para poder receber os nossos convidados e entregar para vocês os conteúdos da mais altíssima qualidade, tá bom? Sem mais delongas, eu quero aqui apresentar o nosso convidado de hoje, o treinador Diego. Seja muito bem-vindo, que alegria nós temos de poder estar abrindo esse espaço para você, para que você possa se sentir abraçado pelo povo paulistano. Eu acredito que você, de alguma forma, vem a São Paulo. Sim. Mas que você possa se sentir querido, amado por nós aqui, que você possa entregar para todos nós, para mim, para o Carlos e para o nosso público que acompanha o nosso podcast A Vida no Esporte. Professor Diego, fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, doutor, obrigado pelo convite, meu irmão Ricardo, Deus abençoe vocês, Tati também, obrigado, Deus acima de qualquer coisa, agradeço demais, e só o Senhor para ter me trazido aqui, só o que o Senhor tem colocado na minha vida, que tem alcançado outras vidas. Então esse é o propósito. Falar de vidas. É isso aí. Legal. O Diego, a gente sempre inicia com uma pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando saber quem é o entrevistado, né? Então a pergunta que nós iniciamos é: quem é o Diego? Diego mora onde? Nasceu? Onde? Sempre foi da área do esporte? Sempre gostou da natação? Quem é o Diego? O Diego é o esposo da Thalita, pai de 6 filhos, uma ONG que eu tenho lá em casa, muito menino pequeno. Atualmente sou empresário, ex-policial militar, passei 14 anos na Polícia Militar. Atualmente também sou pastor junto com a minha esposa, nós temos um ministério.
A Brooks Church. A Brooks Church, é isso. Nós conduzimos pessoas a alcançar algo além daquilo que elas podem ver. E atualmente nós temos hoje a condução de escolas de natação lá em Fortaleza, onde nós também trabalhamos a base daquilo que precisa ser implementado desde o início, que é a natação infantil. Nós costumamos dizer que depois que nós estamos velhos, adultos, é mais difícil aprender. É mais difícil aprender a flutuar, aprender a nadar. É por isso que nós temos essa preocupação de ensinar a base e também trazer uma realidade hoje para o pessoal que já está querendo alcançar esses níveis. Mas não é impossível, né, Diego? Não, de fato é mais difícil porque o cérebro já está praticamente preenchido com tantas informações, com tanta coisa. De repente ver uma coisa nova leva mais tempo. Mas não é impossível, né? Uma pessoa já adulta, de repente aprender, eu acredito que você tem, a gente vai falar bastante sobre isso daí, aprender a flutuar, né? Porque na realidade a pessoa ela passa por muitos bloqueios durante a sua vida. Seja numa infância, ela passou por um trauma de afogamento. E isso acontece lá na infância, né? Isso, a maioria das vezes acontece. A maioria dos bloqueios na fase adulta, a maioria deles acontece lá na infância. E desemboca na fase adulta. Porque, e eu vou dizer mais, ela não só para em você, ela transpassa, ela passa por seus filhos, passa por sua esposa. Porque você passou pela situação do afogamento, da situação difícil, e você não quer que ele passe por aquilo ali. Então você cria também um bloqueio muitas vezes. Tem pessoas que têm esse pensamento, mas também tem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu quero colocar meu filho que ele não quer que ele passe o que eu passei. Mas quando chega nessa fase adulta, não é possível, mas você precisa só dar aquele velho e bom primeiro passo. Antes da gente adentrar mais nesse assunto, as pessoas que nos acompanham são atletas, profissionais do esporte, público em geral, e você falou que você ficou 14 anos dentro da polícia. Sim. E tem pessoas que também fazem parte do corpo de policiais que assistem o nosso programa. Como que é a saúde mental e emocional de um policial? Você que ficou 14 anos dentro desse batalhão, dentro desse sistema da Polícia Militar. Eu confesso que é altos e baixos. Foram 14 anos de altos e baixos. Você passa por situações adversas, cujas quais você precisa ter uma cabeça boa para estar lá dentro. E eu passei por muitas situações, tanto muito boas, que me fizeram chegar até aqui hoje, quanto ruins. E quando você não está adaptado às coisas ruins, a primeira coisa que você vai ter é um baque, é uma pancada na sua vida, que ela desemboca assim na tua família. Quando eu passei os meus 4 anos na unidade aérea, cujo qual passei como tripulante, quando eu saí de lá, para mim foi um baque. Por quê? Porque eu não estava acostumado à vida lá fora. Sempre fui um policial de unidade especializada. E quando eu saí, eu vi uma realidade que eu não queria passar, não estava preparado. Eu não me preparei, confesso. E isso me fez ter uma depressão. Eu entrei numa depressão naquele momento. E naquele instante da depressão, o esporte, as atividades aquáticas, isso aqui me fez sair dela. Passei por uma situação, inclusive, de suicídio. Eu, cara novo, tinha minhas formações, mas chegou um dia que, para mim, o final da vida era a minha solução. Mas eu não tinha o entendimento espiritual que eu tenho. Eu não tinha vivência, eu não tinha a intimidade que eu tenho. Então, hoje eu consigo entender que lá atrás o Senhor me fez sair de um local onde era necessário para que eu estivesse aqui hoje. Porque o meu testemunho vai alcançar outras vidas e mais outras vidas. É possível ter uma vida fora desse meio, desse âmbito. E nesse período dentro da polícia, existem programas ou esporte para ajudar esse policial a não ter esse problema de depressão, a não ter esse problema de uma saúde mental defasada? Porque a gente sabe que a polícia ela é o batalhão de frente, né? Ela Sim. coloca a vida dela em risco em prol da sociedade. Sim. E muitas das vezes esse policial não é assistido. E o esporte, querendo ou não, é um meio de ajudar esse policial a combater uma depressão, a combater um síndrome do pânico. E existia isso na sua época? Programas esportivos para ajudar esse policial a vencer? Não tinha algo específico, não. Hoje em dia hoje lá tem batalhões que ajudam, trazem um policial para dentro
do seu seio, a polícia ela tá abraçando mais, porque há muitos casos de suicídio dentro da polícia. Mas, de fato, o esporte é o meio e eu vou dizer para você, uma das saídas. Primeiro, para mim, foi Deus. Mas o esporte foi o segundo ponto onde eu realmente me abracei e falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E ele me fez chegar aqui hoje. Mas lá não tem tanta ajuda assim, não. Mas é interessante que você fala que você teve contato com a natação, enfim, né? Quando você estava passando por esse processo, você passando por esse processo de síndrome do pânico, de depressão. E a gente sempre fala sobre isso, que o esporte ele é um agente de transformação. Pessoas hoje que sofrem de ansiedade vai praticar um esporte. Ajuda. Pessoa que tem enfrentado a depressão vai praticar um esporte. Síndrome do pânico e por aí vai. Fazer o esporte é vida e não importa a modalidade. Falando sobre natação, você é o professor aqui, você que vai dar aula para nós hoje, né? Mas o pouquinho que eu conheço, ela trabalha muitas coisas, dentre todos os músculos do corpo, enfim, e várias outras coisas. Eu acredito piamente que o esporte ele é um meio em que as pessoas encontram uma sobrevida. Na verdade, ela fala assim, uau, agora eu achei que era o meu fim e na verdade não. E o esporte traz isso para ela. Sim. Né? Então, o que você faz hoje, né, com a BRICS, né, é exatamente isso. Fazendo com que as pessoas que talvez que chegam lá para você com um bloqueio, com algum tipo de problema na sua emoção, ela possa encontrar alguém forte que ela desconhecia. Sim. Assim, eu não imaginava que eu era capaz de fazer Sim. isso, né? E através de uma pessoa que enfrentou síndrome do pânico, depressão, ansiedade, está ali hoje 100% curada disso daí. Sim. E levando vida para ela, apresentando um caminho para ela que ela fala assim, olha, se você achava que era o seu fim, deixa eu te mostrar que não é o seu fim. Isso aqui pode ser o começo de uma nova jornada sua. Sim. Onde você vai se descobrir que você pode realmente superar todos os percalços que a vida pode te trazer. Como iniciou, de que forma começou, quando você começou de fato a ver vidas transformadas, você desbloqueando as pessoas, você fazendo as pessoas enfrentar os seus medos, porque eu acredito que por mais que um soldado veste a farda e você foi um policial e esteja equipado com uma arma, treinado para isso, eu acredito que ele é um ser humano e ele tem os seus medos. Sim. Ele pode ser visto como um super-herói. Eu, quando criança, eu queria ser um policial. Eu admirava, não que eu perdi a admiração, mas eu estou falando no contexto de quando eu era criança. Eu admirava muito a polícia. Porque quando a polícia chegava no bairro, eu olhava para o policial como o super-herói, que ele ia me proteger. Que se a polícia estivesse ali, eu ia estar protegido. Depois eu fui crescendo e aí eu parti para o esporte, para o futebol. Então, todas as pessoas têm esse medo. E quando você consegue mostrar para ela que tá tudo bem ter medo, mas ela precisa enfrentar aquela realidade, apesar do medo, e eu entro nesse contexto de que um soldado que vai para uma guerra, por mais que ele esteja vestindo a farda com uma arma bélica na mão, ele tem medo. Mas ele vai a si mesmo, apesar do medo. Como é e quais são as situações que você encontrou assim que você falou assim, cara, eu acho que essa daqui vai te dar mais trabalho para conseguir, mas com o tempo e com a sua técnica, com a sua expertise, você conseguiu levar essa pessoa a vencer esse bloqueio. As pessoas, elas quando chegam no nosso curso, elas chegam de fato com seus medos, seus bloqueios. Mas quando chegam lá, elas, através daquilo que nós passamos para elas, elas entendem que algo precisa ser feito para que ela saia daquele local onde ela está. Senão você não teria ido. Então elas se permitem ir. Quando eu iniciei essa trajetória, as pessoas me buscaram por quê? Porque eu era um professor de alta performance no meio aquático. Eu sempre dei atividade de alta performance. Por quê? Porque eu treinava pessoas para cursos operacionais. Uhum. E existia ali uma escassez e necessidade daquelas pessoas entenderem que por trás daquela alta performance eu precisava aprender o básico. Só que quando eu comecei a ensinar o básico para essas pessoas, que é a permanência, a flutuação e tal,
aquilo ali começou a abraçar também o público fora do portão da segurança pública. Porque o meu público inicial eram os profissionais. Mas quando eu entendi que havia uma vida depois daqueles portões, a vida no esporte, depois dos portões da segurança pública, muita gente começou a ser alcançada. Então, elas viram através de testemunhos que era possível. Não se engane, chega 30 pessoas no nosso curso, às vezes 40, às vezes, com medo, bloqueada de não entrar sequer dentro d'água. Sim, o nosso papel ali é mostrar que com a técnica você consegue, mas existe algo extraordinário por trás dos muros do medo. Você veio até aqui. Você vai permanecer onde você estava ou você quer viver esse extraordinário na sua vida? Eu quero viver extraordinário. Então vamos fazer o seguinte, segue esse passo a passo. Pega isso aqui que eu estou te falando. Ela começa a fazer. Funciona? Ela, vixe, funciona. Aqui não é água? É. Aqui não tem 1,50 m? Tem. Ali tem 3 metros. É a mesma água. Bora comigo. Eu vou lá e pego na mão dela. E ela começa a colocar em prática o que eu ensinei. E ela começa a soltar a mão dela. Então ali é um momento de liberdade. Ela começa a se sentir livre e a alcançar de fato o que ela veio buscar. Quebrou os medos, quebrou as objeções. Elas começam a viver de fato o extraordinário. Começou assim. Começou inicialmente com o Estado da Segurança Pública, um público focado. Só que eu entendi, o Espírito Santo me direcionou para uma outra vertente, onde eu estou aqui hoje. Quando você inicia o pessoal da segurança pública, certo? Como você viu essa lacuna para falar, poxa, aqui tem uma brecha que eu posso ensinar eles a flutuarem, eu posso ensinar eles a... Não sei se o termo certo é boiar ou não. É flutuar, né? Flutuar. Chama flutuar. Mas não é errado, mas flutuar. A nomenclatura técnica, flutuar, mas não está errado. Quando foi que existiu? Rede social é algo absurdo. A gente faz uma coisa hoje, desperta interesse outra pessoa lá no Japão. Né? Os nossos conteúdos, ele alcança muita gente. E isso aconteceu por quê? Porque eu postei um vídeo de um policial flutuando lá. Ele, medo, uma pedra e flutuava. Aí uma pessoa disse assim, mas por que você não pode me ensinar, professor? Ensina também para nós, abre também. Aí começou a surgir a demanda. E detalhe, não era só demanda no nosso estado, era em todo local. E eu naquele momento de euforia, falei, amor, falando com a minha esposa, olha isso, o nosso método funciona. Mas por que funciona? Por que criou-se um protocolo? Porque certa vez a minha esposa, ela passou na minha cara que eu era o professor e que eu ensinava todo mundo a nadar, a flutuar, e eu não ensinava ela, né? Aí ela pegou e falou assim, mas eu sou um tijolo. Aí ela falou, eu vou afundar. Eu falei, pois você vai ser o primeiro tijolo a flutuar. Aí por isso que nasceu o nome Bricks Training, que é treinamento para tijolos. Tijolo afunda. Aí eu peguei a minha esposa e falei, vamos pra piscina, vem cá. Comecei, vamos fazer isso. Ela logo engoliu água, falou, não faz isso mais não, faz isso agora. Isso aqui funciona. Aí faz isso aqui agora. Muita dificuldade, não, faz isso aqui mais não. Ou seja, ela foi ali a cobaia, né, a pessoa que me impulsionou a fazer isso aqui. Aí, certa vez eu sentado na cama com ela, eu falei assim, amor, isso aqui, se Deus quiser, vai ganhar o mundo. Aí ela falou uma frase que tá na minha mente até hoje. Primeiro você ganha o seu bairro, depois você ganha a sua cidade, depois você ganha o seu estado, depois você ganha o seu Brasil, depois você ganha o mundo. E assim tem sido a nossa vida. Primeiro nós ganhamos o nosso bairro, nossa cidade, estado, outros estados e agora Brasil afora. E entrando agora diretamente no método pra gente também aprender claro. e desbloquear aqui, eu particularmente bato os braços, né? Ainda falta técnica de nadar, mas eu tenho muito medo de altura. Como que a gente desbloqueia esse medo da altura? Tipo, 5 metros, 10 metros? Como que você inicia essa pessoa que sabe nadar, mas tem um medo de altura? No caso aí, nós levamos as pessoas para a altura, um tocante a saltos dentro d'água. Primeiro eu tenho que trabalhar nela que dentro daquele local ali ela precisa se sentir à vontade. Quando ela se sente à vontade, a primeira coisa que ela quer estar é ali. Bom, tô bem aqui. O primeiro salto que ela dá é o salto de 30 centímetros. É o da borda. Ela não tem. Ela não tinha antes essa coragem, agora ela tem.
A ideia é iniciar de forma gradativa. 3 metros, e 5 metros, e 10 metros. Mas alguns cursos da gente só dispõem de uma plataforma de 5 metros. Então, não tem tu, vai tu mesmo. E ela já fez o suficiente para permanecer estática. Só que quando chega lá em cima, obviamente, o medo da altura faz ela pensar 2 vezes, refugar. Ali a gente trabalha com ela de maneira muito didática, para ela entender que ela precisa viver aquilo ali. Só quem realmente está dentro do curso sabe o que ela ouve e que ela consegue viver. Você pega aqueles vídeos que a gente lança no Instagram, pessoas saltando, não são pessoas que estão acostumadas a saltar, mas são pessoas que têm medo de estar ali, mas elas precisam estar ali. E como tudo na vida, baixa o primeiro passo. Quando ela dá o primeiro passo, ela sai, ela cai de novo. Cara, isso aqui é libertador. Aí começa. Pronto. E isso tem sido a nossa vida. Chega lá, dá a técnica, existe técnicas, obviamente. A técnica de segurança, nós brincamos que é pé de pardal, ela fica colada ali com os dedos colados na plataforma. Nós passamos uma técnica bem aplicada sobre como saltar o salto correto, porque um salto errado causa um dano, causa uma lesão, causa, Deus o livre, até uma morte. Então, nós trabalhamos de fato uma técnica bem aplicada, algo que eu aprendi dentro da minha área de segurança pública. Saltei muito de aeronave, é algo que eu ensinava. Então, eu trouxe uma realidade para as pessoas que queriam viver isso, os entusiastas. Não tem entusiasta hoje em todas as modalidades? Não tem uns entusiastas que gostam de brincar, um racha no final de semana, bater uma bolinha? Eu tenho um profissional. Então eu trouxe uma realidade para essas pessoas. E quando elas vivem essa realidade, elas não querem mais outra coisa. É libertador. É libertador, né? O medo, ele é um vírus cerebral, né? O medo, ele é um vírus que bloqueia você, que te paralisa, que te sabota e que te impede de conquistar grandes coisas, né? Sim. E a gente falando sobre isso, você acabou de falar das pessoas que sobem lá na plataforma e tal. Quando chegam lá na plataforma, travam. E agora? Vai, não vai? Não vou. Volta para trás, não vou. É muito alto, não sei o quê. Ele acaba impedindo você. Mas se você quer uma mudança, uma transformação significativa na vida, você precisa de coragem. Sim. E a coragem, ela não elimina o medo. Você vai com coragem, tendo em mente, até porque o medo, ele é um sensor que te controla. Para você não sair fazendo qualquer coisa de forma inconsequente também, né? Uma vez um treinador falou isso para mim. A gente estava pronto assim, tava todo mundo já no vestiário, depois a gente ter aquecido e tal, tá todo mundo ali naquele momento nosso, vestimos o uniforme e tal, tá todo mundo agora fazendo os últimos ajustes, colocando o meião, a caneleira, alguns gostam de passar uma fita aqui no pulso, outros gostam de, sei lá, cada um tem o seu ritual. Aí chegou o treinador e falou assim, olhou para nós e falou assim, e aí? Vocês estão com medo? Todo mundo. Não estão com medo não. Falou assim, então, não sei o que vocês estão, porque assim, não tem problema ter medo, eu tenho medo. E ele trouxe uma perspectiva disso para nós, falou assim, tá tudo bem, não pode olhar o medo como um grande vilão, o medo faz a gente ser responsável também. Vai lá pra dentro do campo agora vocês lá, achando que vocês vão fazer 5 gols aí e vai todo mundo atacar pra ver. Vai levar a gol lá, a gente vai perder, a gente vai ser desclassificado. Então, calma, vou mostrar pra vocês nesse sentido. Eu falei, puxa, que legal, né, isso, né? Sensacional. Então, falar exatamente isso, para você que está para vocês que estão nos acompanhando, todos nós temos medo, mas ele não pode se alojar na nossa mente. Ele é um vírus cerebral que se você não eliminar ele, se você não enfrentar ele, ele vai se instalar ali, ele vai te sabotar, ele vai te paralisar, ele vai impedir você de realizar grandes coisas. Exatamente o que o Diego está falando aqui para nós. E ele faz isso com pessoas. E ao mesmo tempo, você precisa entender que a vida vai apresentar um monte de situações que vai fazer você sentir medo, né? Agora, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na plataforma com pessoas que, de fato, te desafiaram assim a fazer com que elas passassem por cima desse medo e saltassem, não sei de quantos metros, mas elas subiram lá e pensaram em desistir? Eu confesso que os meus maiores desafios têm sido com a terceira idade. A terceira idade, ela tem me buscado de uma maneira tão grande para viver aquilo que elas não viveram. Caraca, você vê uma pessoa ali que está buscando, é sensacional. Recentemente foi lançado no Instagram da Brix aí, uma senhora de 60 anos, a dona Messia, lá em Fortaleza. Sensacional. Ela falou, passei 60 anos da minha vida, nunca vivi isso aqui.
Quantas e quantas oportunidades eu deixei de fazer, de viver por conta do meu medo. E somente ela podia dar o primeiro passo. Eu posso fazer tudo por você, menos dar o seu primeiro passo. E ela chegava lá e deu o primeiro passo. Recentemente agora lá no Rio Grande do Sul, o seu Carlos André, 71 anos, saltando uma plataforma. Tem vídeos dele aí. É sensacional. Isso pra mim é um desafio. Me dá um frio na barriga. Eu falei, meu Deus. Entendo que quando eu entrego tudo o que eu entrego, cada pessoa recebe de uma maneira. Existe um tempo até de absorção de tudo aquilo que eu estou entregando. E algumas pessoas, ela tem ali uma dificuldade de entender o que a gente está passando naquele momento. E essas pessoas têm sido tão focadas, têm sido tão concentradas, sabe? E tem sido um desafio para mim. Como eu costumo dizer, eu passei estou a vida inteira trabalhando com pessoas de todas as idades, mas a terceira idade tem me buscado muito. E é um desafio para mim, gigante. Principalmente como profissional de educação física, também sou profissional. É sensacional. Olha que interessante, né, Carlos? Eu prestando atenção no que o Diego está falando, né? Essas pessoas da terceira idade têm procurado ele porque elas sentem que não viveram o que poderiam ter vivido, né? Talvez de ter aproveitado a vida da forma como elas deveriam aproveitar, de ter vivido aquela situação que elas falaram assim, não vou viver. Quantas pessoas hoje estão vivendo isso, né? A vida ela passa diante de nós assim de uma forma muito rápida, né? Agora recentemente com os amigos a gente vê cada um fazendo assim, seguindo a sua vida, e a gente vai olhando assim, aí um olha para você e fala assim, cara, o tempo tá te fazendo bem. Você está bem demais, fisicamente você está bem, sua fisionomia está bem, você está feliz, dá para ver você, sabe? E aí você olha para outras pessoas e as pessoas falam assim, cara, aquele cara não tá legal, tá com semblante assim, tá com semblante não sei o que e tal, fisicamente ele não tá bem. Me faz refletir muito sobre isso, porque certa vez eu ouvi o saudoso Jô Soares falando, se um dia no dia da minha morte eu tivesse que sentar numa cadeira e assistir o filme da minha vida que durasse 30 segundos, eu gostaria que esse filme de 30 segundos valesse a pena. Eu perderia 30 segundos da minha vida assistindo esse trailer da minha vida, e eu gostaria de aplaudir, eu não gostaria de chorar, de lamentar assistindo esses 30 segundos da minha vida. Não sei para quem, mas isso tem uma direção. Não deixa o tempo passar. Aproveita o momento que é agora. Nós só temos o controle do aqui e o agora. Eu cheguei ontem de viagem, já passou, não estou mais lá. Eu estou aqui nesse exato dia, nesse exato horário, nesse podcast, aproveitando, extraindo o máximo dessa informação, dessa riqueza que certamente eu vou levar para a minha vida. O que eu pude fazer ontem eu fiz, abracei, beijei meu filho, abracei minha esposa, abracei minha filha, abracei os meus filhos e a minha sogra, e nós ficamos um tempo juntos, depois de dias fora. Não deixa para fazer amanhã se você pode fazer hoje, para que amanhã você não venha lamentar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não aproveitei mais? Por que eu não dei mais sorriso? Por que eu não abracei? Por que eu não beijei? Por que eu não sentei para conversar? Por que eu não tomei um café? Aproveita, a vida é uma dádiva e é um presente de Deus. Não deixa chegar a sua idade para você lamentar, e quando chega a idade, talvez você não tenha mais tempo de voltar, porque você já perdeu o vigor. Você já não tem mais aquela saúde. Então aproveita, vive o aqui e agora, traga Deus para o centro, e você vai ter sentido, a sua vida vai ter muito mais significado, porque aí você vai viver de fato como um propósito, aquilo, um desígnio de Deus para você. Eu queria fazer essa reflexão, porque eu peguei essa deixa sua. A terceira idade está te buscando, mas mesmo na terceira idade, a Bíblia diz que o homem com os cabelos brancos, ou a mulher com os cabelos brancos, eles ainda produzirão frutos. E se você estiver plantado em Deus, não importa quantos anos você tem, você vai continuar dando os frutos, você vai continuar frutificando, porque a água que rega, que faz produzir, é o Deus que te escolheu, que te deu a dádiva de viver. Queria fazer essa reflexão para deixar aí para as pessoas realmente fazerem essa observação do que é a vida. Passar rápido,
não perca as oportunidades, porque a gente não pode voltar no ontem, a gente pode viver hoje. Fazendo bem hoje, a gente cria uma perspectiva de futuro, de que esse futuro seja um futuro de paz, doce, de alegria e de felicidade para todos nós. É verdade. E essa terceira idade, quando ela consegue desbloquear esse medo, ela não desbloqueia só o medo da natação, ela começa a desbloquear várias outras situações também, e ela começa a viver o novo. Igual você falou, poxa, 60 anos ela nunca tinha vivido uma experiência. Então, a partir do momento que ela desbloqueia isso daí, ela vai começar a ter outras experiências, porque ela venceu uma etapa do medo, que muitas das vezes está entrelaçada lá na sua juventude. Você já vivenciou pessoas que você conseguiu desbloquear dentro do âmbito da natação e, consequentemente, ela começou a desbloquear outras áreas da vida e chegou a testemunhar isso daí pra você? Ah, mas a maioria delas. Porque ela é capaz eu fui capaz de vencer o maior bloqueio da minha vida, que era isso aqui. Por que isso aqui vai me bloquear agora? Parte pra outra. Ah, mas eu fiz isso aqui. Gente, pelo que eu já passei ali, naquele ambiente aquático, isso aqui pra mim é fichinha. E a consequência. O primeiro, é por isso que eu digo pra você. Hoje, a Brix, ela tem se tornado cada vez mais um ministério onde nós temos tirado pessoas do seu mais profundo medo e colocado-as na vida real para elas. E isso tem feito ela despertar, abrir os olhos para cada coisa que ela nunca imaginou que fosse viver. Agora me veio à memória aqui a dona Sebastiana, uma senhora de 62 anos lá em Manaus. Cheguei lá em Manaus, obviamente, o senhor me levou para lá. E quando foi no final do curso, ela chegou assim para mim, ela falou assim, tá no Instagram da Brix, ela falou assim para mim, professor, eu tô realizada. Eu, com os meus 62 anos, pude flutuar 20 minutos. Flutuar, permanecer dentro d'água, estática, tranquilo, sem medo, em pezinha, sem estar deitada, né? Mas por que, dona Sebastiana? Por que essa felicidade toda? Porque eu fui fazer um teste de 10 minutos. E quando chegou em 9 minutos e 30 segundos, eu não aguentei, tive que sair. Eu perdi 1 ano da minha vida por causa de 30 segundos. Aí eu falei, foi mesmo. E quando eu tava saindo, teve uma moça que falou assim, eu não sei o que é que uma véia dessa quer aqui, fazendo esse teste junto com os mais novos. Aí ela disse que olhou, não olhou nem pra moça, olhou pro céu e falou, olha Deus, tu não fez filha tua pra ser humilhada não. O senhor trata de mandar alguém pra me ajudar, porque no outro ano eu vou voltar e vou passar nesse TAF, nesse teste. Bom, eu que não tinha nada a ver com isso, chegou um belo dia, apareceu uma oportunidade para ir para Manaus. Eu, sem entender como aquele curso apareceu e da maneira como ele surgiu, fui para Manaus. Quando eu chego em Manaus, chegou um momento na parte do curso que, um momento de conexão com o pai, uma pessoa foi tocada. E ela também. Essa pessoa que foi tocada teve a sua família restaurada. Depois há um testemunho que eu vou contar lá na frente. Mas ela chegou para mim e falou assim, olha, professor, eu orei a Deus para enviar uma pessoa para me ensinar isso aqui. E a partir de agora eu vou viver mais coisas do que eu imaginei. Porque agora eu estou realizado. Ou seja, ainda assim tinha tantas coisas para ela viver. Não ache que porque chegou no seu limite ali, eu vou chegar aqui e vou parar. Não, tem muito mais coisas. Mas eu preciso pedir a quem de direito, a pessoa certa, e me posicionar em receber. Eu quero. Não acho que vai ser fácil. Não tem nada fácil. É verdade. Não tem nada fácil. Existe o vinho e existe a uva. Para que esse vinho chegue, a uva ela tem que ser esmagada, ela tem que passar pelo seu processo. Então assim é a vida. Eu preciso entender que vai chegar um momento de dor, processo, superação, necessidade, até eu me tornar aquilo que eu quero chegar de fato. Recentemente nós recebemos aqui o Conrado, que é um nadador, né? E ele falou que ele ensinou uma criança a nadar, acho que tinha 6 anos, se eu não estiver enganado, e a criança saiu feliz com a boneca na mão e falou assim, mamãe, salvei minha boneca. Esse método que você tem voltado para a criança também? Sim. Hoje nós estamos desenvolvendo uma metodologia que nós vamos trabalhar o sobrevivência aquática infantil.
Entenda que é o mesmo método do flutuação para adultos, nós vamos aplicar e replicar para a criançada. Porque para a criança é uma outra maneira de se ensinar. Se eu ensinar para um adulto aquilo que eu ensino para a criança, ela não vai entender. Nós estamos envolvendo ciência e método, que é o sobrevivência aquática infantil, onde o método flutuação do zero vai ser replicado aí para elas. É uma necessidade que bate a porta não só do pai, mas também do filho. E a primeira coisa que o pai, quando vai fazer o curso com a gente, fala: agora eu vou passar esse meu conhecimento para os meus filhos e para os meus netos. Eu acredito, Ricardo, que tem bastante pessoas que estão nos acompanhando agora e fica pensando, poxa, como que é esse método, como que é pular de uma plataforma, não entende, não consegue visualizar. Você trouxe um vídeo para nós, né? Trouxe sim. Se o Guilherme, que está nos bastidores, conseguir colocar aqui, por gentileza, aí conforme vai passando o vídeo, aí você vai explicando para a pessoa que está acompanhando agora aqui no nosso podcast. Aí tem áudio não? Tem não, né? Não, vai explicando para a pessoa. Aqui nós chamamos de curso de operações aquáticas. Aqui é um trabalho mais avançado. É como eu falei, aqui é alta performance. Se você observar, tem duas plataformas aí de 10 metros, uma de 5 e uma de 10 metros. É que nós ensinamos elas a flutuar fardado, equipado, porque eu não sei quando é que eu vou precisar entrar dentro da piscina para tirar um filho. Porque você está no lazer. Quando você menos espera, você está todo de roupa, está de calça, você está de bermuda. Você vai tirar? Não, peraí, a criança se afogando, peraí, eu vou tirar a roupa aqui. Não, eu ensino ela aqui a trabalhar, a flutuar com roupa. Aqui é um processo de adaptação ao material de mergulho, só que gosta de mergulhar. Existe um momento desconfortável quando a água entra no visor, o que fazer? Eu adapto a essas pessoas a isso. Aqui é uma etapa, um momento onde elas estão com as mãos atadas. Atadas também. Aqui simula uma alta performance, como eu falei, de operações especiais, algo muito didático dentro desse meio. Aqui é uma adaptação à água salgada, mar, lá em Fortaleza, um cartão postal de lá, com equipamentos, todos bem acompanhados, flutuando em alto mar. Então, aqui é o alta performance, aquilo que de fato eu entrego para elas, para que elas vivam além daquilo que elas vieram da base. Eu tenho uma base, agora eu quero a mais. Esse aqui. Aqui é o flutuação do zero. Todas essas pessoas aqui, todas elas têm medo, têm algum bloqueio, têm algum trauma. Todas. Porque se não tivesse, elas não estavam aqui. Exato. Se não tivesse nenhum medo, nenhum trauma, se eu soubesse flutuar, eu não investiria o meu tempo a estar aqui. E aqui eu ensino a elas a base. Qual é a base disso aqui? Saber respirar. Se eu sei respirar, eu entendo que a minha flutuação parte de uma boa respiração. Então aqui elas estão fazendo um trabalho de adaptação ao meio aquático. Primeira coisa, entender que o desconforto só é ruim quando eu não tenho acesso a ele. Por que você não tem acesso? É porque eu não busco. Ponto. E eu ensino elas a ter conforto no desconforto. Aquilo que hoje é desconfortável para muitos, para elas não são mais. Por quê? Porque elas aprenderam a viver no desconforto. Aqui é um trabalho de adaptação ao fundo da piscina. Ali é 3 metros de profundidade. Aqui agora, elas já estão num processo de estarem no fundo da piscina. Estão se soltando, estão saltando dos 30 metros. Aqui é aquele momento de conexão, como eu falei. O salto de coragem, que é o salto de costas, o salto para trás, flutuando somente com o pulmão, parados. Aqui elas estão aí, ó. E dentro desse processo, cada uma fortifica a outra. Cada uma auxilia a outra. Agora elas já estão flutuando, já estão fazendo atividades. Olha, como assim? Até ontem você não sabia entrar numa piscina de 3 metros, agora está flutuando. Agora você está flutuando, você está fazendo atividades. E elas estão tão conectadas com as atividades que elas esquecem que estão flutuando. Eu coloco o exercício. E na mente delas, aquela gana de fazer o exercício remete ao esquecer que eu estou flutuando. Ou seja, tu está trabalhando já. Então tu entendeu que flutuar é só uma consequência daquilo que tu desenvolveu durante todo o curso? Pronto. E é bem interessante que a minha mente está aqui, igual algumas pessoas falam, o Carlos está processando. Mas dentro desse processo, mostrou aí que as pessoas ficam com mãos atadas, né? Sim. Trazendo para uma pessoa normal, onde pode ajudar? O que essa pessoa
dentro da prática, porque ali é para alta performance. Então, vamos supor que eu não sou um profissional, mas eu tô vivenciando aquilo que você ensinou. Como que eu faço no dia a dia? Não vai bater o desespero? Com certeza. E aí, o que eu faço? Deixa eu pontuar algumas coisas. Vocês entendem? O cara vai flutuar, o professor vai me colocar amarrado? Não. Entenda que o trabalho de flutuar lá amarrado é um processo que a gente faz no Operações Aquáticas, é um curso de alta performance. O trabalho amarrado, ele remete a um treinamento utilizado pelas forças especiais, onde dentro das forças especiais simulava um operador que foi preso e ele precisava fugir daquela situação de prisão. E ele não saberia em que local estava. Isso existe, esse treinamento, e obviamente eu preciso fazer uma ressalva: não faça esse treinamento sem auxílio de um profissional, nem muito menos um acompanhamento de alguém, por favor. Mas esse trabalho é feito como eu falei, para as forças especiais, foi trazido de lá, e de certa forma é um desafio para aquelas pessoas que nunca viveram. Porque o meu público inicial não era o da segurança pública. Então eu trouxe atividades e exercícios da segurança pública que foi implementado aqui nos nossos cursos. Porém, eles são tão atrativos, eles te desafiam a viver algo que você nunca fez. É desafiador. Saltar na plataforma imagina amarrado. Mas eu sou obrigado a fazer isso? Claro que não. Mas se você quiser, você vai ter total auxílio da nossa equipe para lhe dar suporte, lhe dar apoio, e você vai desenvolver ali o que você nunca viveu. Tem vários e vários vídeos nossos aí de alunos vivendo isso, é surreal. Para quem não tem coragem sequer de entrar dentro d'água, pelo amor de Deus, não quero isso. Mas é como eu disse, antes de ensinar o alta performance, eu preciso te ensinar a base. Se você tiver a base, a cabeça boa, a técnica boa, a mente boa, tudo desenvolve. Ô Diego, e voltando pro lado um pouco de inclusão, o seu curso ele inclui pessoas que têm algum tipo de deficiência ou ainda não? Sim, nós tivemos a oportunidade de, em vários cursos nossos, ter pessoas com deficiência, né? E tivemos já pessoas que não tinham pernas, braços, então algo é inclusivo. Pessoas com Down também. Então hoje o nosso curso é aberto para todo mundo, todas as pessoas. Como eu falei, existia uma necessidade por trás dos muros da segurança pública. Então nós conseguimos acessar hoje muita gente. Todo o público, todo mundo. Quem quiser só vir. Muito bom. Você, em algum momento, você teve que superar algum bloqueio, né? Quando isso começou? Quando foi que de fato você descobriu que você seria um agente de transformação na vida de muitas pessoas através desse treinamento? Começou lá atrás, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu saía da minha casa, escondido da minha mãe, para ver um professor de natação dar aula. Eu ouvia o que ele ensinava quando toda a turma saía, que a piscina esvaziava. Era o CSU lá no Conjunto Ceará, onde eu morava. Eu entrava na piscina escondida e fazia as técnicas e aplicava. Aquilo ali foi meu ponto de partida. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu passei por um trauma de início de afogamento no mar, quando eu estava surfando. Então aquilo me bloqueou durante muito tempo. Porém... Você teve acesso às técnicas antes? Com 8 anos de idade você viu? Com 8 anos de idade eu vi pessoas fazendo atividade de subir e descer no fundo da piscina. Um professor chamado Cabral, lá no Conjunto Ceará. Eu vi ele fazendo. Quando todo mundo saía, eu chegava lá na borda da piscina, eu fazia o que ele fazia. E aplicando aquilo ali, eu comecei a me desprender da borda. Passados os anos, eu fui para o mar. Passei por uma situação de afogamento. Só que, dentro da segurança pública, eu estava numa situação de ocorrência. Quando eu fui para uma ocorrência de troca de tiro, aquela coisa toda, eu pedi apoio na frequência e tal. A primeira patrulha que veio me dar apoio foi uma unidade aérea. Quando eu vi aquele operador na aeronave, eu falei, eu quero isso para minha vida. Quando eu mentalizei, coloquei aquilo para minha vida, eu comecei a buscar saber como eu faria, como eu teria que fazer para chegar a ser tripulante. Aí me disseram, você tem que treinar água, muita água. Eu falei, lá vai eu mexendo no meu calo. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver a minha libertação. Eu preciso me libertar disso aqui. Aí comecei a trabalhar dentro dessa parte aquática, treinar. Só que aquilo que eu aprendi lá atrás,
quando eu entrei no ano de 2015, né, para algo que era só para mim, começou a crescer depois que eu comecei a dar aula como instrutor dentro das unidades aéreas, da unidade aérea lá de Fortaleza. Então, aquilo ali começou a me desprender e eu comecei a desenvolver isso aí. Então, partiu do princípio que eu precisava alcançar aquilo que para mim era inalcançável, ser tripulante. Então, eu precisava quebrar os meus medos, os meus bloqueios para chegar ali. Aí eu comecei a treinar e, como eu falei, alcançar outras pessoas. E a pessoa que está aprendendo a flutuar, mas não sabe nadar, tem uma diferença de flutuar para natação? Tem. Eu até brinquei. Eu vou causar uma polêmica. Vou dizer para quem quiser ouvir. Antes de aprender a nadar, você precisa aprender a flutuar. Ponto. Mas eu sou profissional de educação física. Eu digo para você, não se ensina na faculdade, em faculdade nenhuma, a flutuar. Permanecer dentro d'água estático, parado, com técnica, com segurança. Ninguém ensina. Eu faço um desafio. Quem quiser. Todas as faculdades do Brasil. Ninguém ensina. Tem uma faculdade chamada Universo, lá em BH. Ela reconhece o nosso curso como uma extensão da educação física. Por que você fala que tem que aprender primeiro a flutuar para depois aprender a nadar? Porque natação você desloca de um ponto para outro. Mas se aquele ponto for uma parte funda, se você deu uma cãibra, teve um cansaço, você parar no meio, você vai fazer o quê? Você vai afundar. Você vai afundar. E se você estiver num ambiente não controlado, mar? Se você entrar ali numa área de corrente de retorno, quanto mais você nadar, mais você vai cansar. Mais você cansa. Já vi alguns vídeos, as pessoas querendo sair, não sai. E eu vou dizer, mas você vai perguntar, ou você já ouviu falar, todas as pessoas que saíram desses locais de princípios de afogamento, elas saem com o corpo todo enrijecido, duro, parece que levaram uma surra. Porque não tem o conhecimento de permanecer estático. E quando eu iniciei esse ensinar a flutuar, banalizaram muito. E eu vou dizer hoje, antes de aprender a nadar, ensine-se a flutuar, a permanecer dentro da água. Eu vou dizer mais. Depois que você aprende a flutuar, você aprende as técnicas de respiração, braçadas e pernadas da flutuação. Com essa coordenação motora, a tua natação ela flui com total facilidade. E como que é a técnica de respiração para flutuação? Para eu entender que a respiração da flutuação ela é diferente, eu preciso trabalhar os princípios dela. A primeira coisa que eu faço é dividir ela em níveis. Nível 1, 2 e 3. Respiração curta, média e longa. Quando eu desenvolvo a respiração curta, é uma respiração normal. A respiração média eu tenho que puxar mais o ar, inspirar mais. Porém, de uma maneira correta. Quando você está nadando, a maioria das pessoas abre muito a boca. E isso é uma maneira errada. Mas quando eu puxo dessa forma, eu trago mais ar para o meu pulmão. Então, é um start que eu dou inicialmente para flutuar. Quando você está nadando, você está deslocando. Muitas vezes você acaba esquecendo que você precisa fazer isso. Se você pegar os nadadores, eles abrem pouca boca, né? Isso mesmo. Mas eles puxam o ar suficiente. Quando eu estou flutuando, eu puxo, eu fecho muito a boca aqui, ó. Mas eu puxo o ar suficiente. E isso faz com que eu crie flutuabilidade. Obviamente que dentro desse processo existem pessoas positivas e pessoas negativas. Pessoas negativas, elas têm uma tendência fisiologicamente a afundar com facilidade. E pessoas positivas, elas flutuam com facilidade. Só que, quer dizer que eu sou negativo, eu não vou flutuar? Não. Você vai apenas fazer um esforço a mais, trabalhar a mais. Ponto. É isso. Se eu estou na corrida de rua, fazendo aqui uma analogia, eu tenho 2 metros de altura. Então uma pessoa do meu lado de 1,60 m. Eu, para alcançar 2 metros, eu dou um passo e meio, 2. Quem é menor do que eu vai dar o quê? 4 passos. Ou seja, ela vai ter que fazer um esforço a mais. Bom, basicamente é isso. Agora, o que é que eu preciso entender na flutuação? Eu não posso confundir a intensidade com força. Não posso. Preciso trabalhar de uma maneira mais coordenada e simultânea aos meus movimentos. Isso é um dos princípios para eu não afundar. E como é que foi que surgiu a ideia da Brix Training? E qual é o seu diferencial no mercado?
A ideia da Brix Training surgiu com a necessidade de todo mundo aprender a flutuar. Todo mundo precisa aprender e entender que estar estático dentro d'água é necessário. Porque nadar, como eu falei, todo mundo ensina. Você encontra uma escola de natação em toda esquina. E por que nós somos diferencial no mercado? Porque não tem no Brasil outra escola que ensine com protocolo, com passo a passo, com resultado, como a gente. Nós hoje estamos no Instagram, estamos nas outras plataformas, e se você pesquisar, você não vai encontrar. Eu quero hoje ir para uma escola que ensine a flutuar. Vamos lá. Não tem. E foi isso que o Senhor colocou na minha vida. Colocou na minha vida. Uhum. Aí juntou com a minha formação e expertise em natação, que eu também ensino. Trabalhando em cima disso, nós desenvolvemos protocolos e métodos. Métodos tanto para a parte adulta como agora para a parte infantil. Então foi isso que despertou. E eu entendi. E eu vou dizer mais. Não só no Brasil não, tá? É no mundo. É no mundo. É um protocolo, é um passo a passo. Mas por que é protocolo? Porque coloca-se em prática e dá certo. Se você pega uma receita de bolo, vai fazer um bolo mole. Você não tem que seguir um passo a passo? Se você colocar um ovo a mais ou bater a menos, não vai ter uma falha? Pronto. Agora faça do jeito que está lá. Dá certo. Bem interessante. Ô Diego, a gente está partindo aqui para os momentos finais e passa muito rápido, mas antes da gente chegar nesse momento, a gente trabalha um pilar também que é o pilar da espiritualidade, né? Que a gente respeita as crenças de todos, mas a gente entende que esse pilar é essencial. Como que você enxerga esse pilar da espiritualidade dentro do método que você ensina da flutuação? Ele é a minha base. É a minha base para que eu alcance outras pessoas. Eu costumo dizer que outras pessoas, as pessoas, elas vêm através daquilo que elas pedem. Muitas vezes elas falam, elas declaram com a sua boca. Outras vezes elas sentem essa necessidade, elas falam com Deus através do seu coração. A palavra do Senhor fala que Ana, quando ela foi clamar ao Senhor pelo seu filho, ela chegou na porta do templo e ela não falava palavras audíveis, mas ela mexia apenas a boca. Ela falava com o coração. Pessoas falam com o coração. Pessoas pedem a Deus. E assim elas se conectam. E assim elas nos conectam. E é isso que o Senhor tem feito nesse ministério. É isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou apenas um mensageiro. Aquele que entrega uma palavra, aquele que entrega um direcionamento, uma ferramenta. Porque toda a honra e toda a glória eu dou a Deus. Porque se eu, Diego, não tivesse entendido isso, não tivesse ouvido, eu não estaria nem aqui. Com toda a certeza. Se eu estou aqui hoje, foi porque lá atrás eu saí do carro. Eu saí do carro, mas eu não sabia o que é que tinha lá em cima. Na realidade eu nem sei. E o Senhor me colocou até aqui. E te entregou esse ministério. Eis-me aqui. Qual é a missão principal desse ministério, a Brix Church? Resgatar vidas. Resgatar vidas. Reconstruir pessoas que estão destruídas. Destruídas em todos os âmbitos ali. Muitas vezes pessoas vão para lá, para dentro d'água, para ter de fato essa válvula de escape. O esporte, ele é isso, né? E elas se conectam muito com aquilo que é entregue. Então elas são resgatadas, são restauradas e saem de lá transformadas. Diego, mas quer dizer para mim que todas as pessoas estão lá e começam a ter uma vida com... Não sei. Não sei porque uns semeiam, outros regam e outros colhem. Mas só o Senhor é que faz a edificação. Ele edifica. Uma vez eu estava na Bahia e eu costumo dizer que eu tenho um contato com um pai muito tremendo. O Senhor fala comigo. Eu estava na Bahia, estava num alojamento, estava lá no Clube dos Cabos Soldados, recebi esse carinho de ser acolhido por eles. Foi uma honra para mim, né? E terminei o curso, eu coloquei a cadeira em frente à beliche e comecei a orar, a falar com o Senhor. E o Senhor falou para mim essa palavra, que uns semeiam, outros regam e outros colhem. E quando eu entendi isso aí, fez sentido total para mim. E pouco tempo depois, ele falou comigo essa frase: você cuida dos meus e eu cuido de você. Pronto. E eis-me aqui, seguindo, levando a
as atividades técnicas, levando o esporte e levando também essa base espiritual para essas pessoas. Muito interessante isso que você está compartilhando com a gente. Eu sei que talvez você que está nos acompanhando, você tenha o método infalível. Talvez só o seu método de pregar o evangelho e de pregar a palavra de Deus é o que dá certo. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu ouvi isso, de que o jogar futebol era um pecado e que eu não tinha nenhum direito de me batizar. E o meu campo missionário foi literalmente o campo de futebol. Durante 23 anos de carreira profissional, ininterruptamente, eu falei do amor de Jesus sentado no campo, jogando no campo, em jogo oficial, o meu adversário, o zagueiro que me marcava. Não aliviava o jogo, não. Pelo contrário, ele era firme, ele era duro, não era desleal. E durante alguma jogada, quando o tempo parava, quando o jogo parava, ele falava para mim, cara, ora pelo meu casamento, ora pela minha vida. Estou precisando de um direcionamento. E quantas vidas ouviram da minha boca sobre o amor de Jesus e depois se renderam ao Senhor. Mas eu sei que isso não entra na sua cabeça porque só o seu método dá certo. É só a sua maneira de falar, né, que dá certo. E a gente está ouvindo aqui o testemunho do Diego. É na água, é na altura, é desafiando as pessoas a pularem, não de forma inconsequente. E aí ele apresenta, pode mergulhar, e Jesus não vai deixar você afogar. Ele apresenta Jesus dessa forma também, apesar de ter um ministério, de ter uma igreja onde ele é pastor. Então, se a gente pudesse entender que não é o Paulo, não é o Apolo, mas é Cristo que escolhe cada um, e a multiforme do Senhor ela é diferente da minha, da sua, a gente vai deixar de ficar apontando e de condenando muitas pessoas, mandando elas para o inferno e dizendo que só o meu ministério, só a minha igreja é que salva. Na verdade, só Cristo salva. Eu quero aproveitar em forma de um desabafo, porque a gente está vivendo uma crise sem precedentes hoje no ministério ou nas igrejas no Brasil, onde tem inúmeros ministérios, inúmeras igrejas, cada vez vai surgindo mais, que surjam mais, que fechem mais bares e discotecas e que abram-se mais igrejas, para que várias pessoas possam ser alcançadas, que possam ser alcançadas nas águas, na terra, nos ares, no campo de futebol, não importa, mas que o evangelho seja pregado para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o Cristo que nós conhecemos. Essa é mais uma deixa que eu queria falar, porque de fato é o que nós estamos vivendo. Olha que trabalho lindo ele está fazendo, não só trazendo saúde para as pessoas, resgatando, levando as pessoas a encontrarem coragem e superarem os desafios, mas conduzindo essas pessoas a Cristo. E vai ter pessoas, porque eu sei que tem, que vão se levantar e vão falar assim, meu Deus do céu, que perda de tempo, o cara, em vez de falar de Jesus para as pessoas, em vez de estar pregando o evangelho, o cara vai ficar desafiando as pessoas a saltarem de uma plataforma. Nem sabe o trabalho lindo que está sendo feito, né? Mas eu preciso falar porque Deus me deu essa voz, eu passei por isso quando eu chutava a bola, que sonhava com isso. Era um pecado eu jogar bola, tanto é que eu não podia nem me batizar, descer as águas. Mas já se vão 25 anos desde esse dia, de quando eu me entreguei para Cristo, e de forma ininterrupta a gente vem pregando o amor de Jesus por onde a gente passa. Amém. Diego, obrigado por esse tempo de qualidade, de aprendizado. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas que certamente vão estar nos acompanhando aqui, e que Deus possa te usar cada vez mais, e que o Brasil possa ficar pequeno para você, como já ficou, e que Deus continue expandindo e abrindo novos horizontes diante de você. Amém. Tá? Que pessoas possam ter essa oportunidade de ter contato com você e com o ministério que Deus te confiou, e que você continue sendo esse agente de transformação na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Diego, eu agradeço também, mas antes da gente concluir, dá uma mensagem, aquilo que não foi perguntado, aquilo que você queria falar e está dentro do seu coração, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que o nosso podcast alcança milhares de pessoas. Então é uma oportunidade que a gente sempre dá para o entrevistado falar aquilo que não foi perguntado, mas que está dentro dele. Fica à vontade, acho que é essa câmera aqui. Quando você se vê acuado, quando você se vê preso, rendido a você mesmo, não deixe de procurar aquele que está lá em cima te ouvindo e esperando o teu clamor e o teu contato. Quando eu me vi
preso, quando eu me vi isolado, passando por uma situação que eu não tinha saída, Ele me alcançou. Ele me resgatou. Assim como na palavra do Senhor está escrito que Pedro teve a mão... Jesus estendeu a mão a Pedro e resgatou ele. Assim ele fez com a minha vida, assim ele vai fazer com a tua vida. Isso aqui não é uma palavra motivacional, isso aqui é uma certeza. Porque eu vim para cá, para este lugar, para essa terra, não para ser um advogado de Jesus, de Deus, ou para estar aqui, não, para ser um testemunho do que ele faz através da minha vida. Eu vivo na palavra através dos testemunhos que eu vejo lá. E se Deus fez aquilo ali, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Amém. Porque o meu Pai, o nosso Pai, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Ele é o infinito, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou céus, terras e mar. Deus abençoe você. Muito obrigado. E o podcast só existe, Diego, porque tem pessoas, empresas que acreditam nesse projeto, que acreditam na vida no esporte, né? E eu deixo eu sempre dou esse passe pro Ricardo fazer esse gol, que ele é o artilheiro, porque sem as empresas o podcast não estaria no ar hoje. É isso aí, eu quero agradecer aqui o pessoal da Casa Patrício. E antes de dar continuidade ao pessoal da Casa Patrício, eu quero entregar para você, aproveitando que você está aqui em São Paulo, esse voucher para você ir lá na loja física da Casa Patrício, que é uma tradição italiana, a moda, claro, a elegância brasileira, que são os nossos patrocinadores, a Casa Patrício. Esses são os responsáveis que faz a gente estar cada vez mais elegante, melhor vestido, que faz a gente chegar nos lugares e as pessoas olharem para nós e falar assim, poxa, como esse rapaz se veste bem. Então, na pessoa do Daniel, a Casa Patrício está te dando esse voucher para você ir lá e escolher a roupa do seu gosto. Obrigado. Eu tenho certeza que você vai adorar. Queria mandar um abraço para o Daniel, nosso grande amigo aqui da Casa Patrício, que de fato tem acreditado no nosso podcast. Obrigado. Quero falar também dos cafés da família Garcia. Eu quero te entregar esse café da família Garcia, que são sabores misturados. Aqui é Nutella com nozes, é 100% arábica, 89 pontos e uma torra média de 3. Esses cafés são cafés especiais, Diego. Eu sou suspeito de falar, eu amo café. Eu amo café. É uma família tradicional aí no mercado brasileiro de mais de 40 anos fazendo isso. Olha só, aqui você vai escanear depois esse QR Code e você vai ter acesso do produtor desse café, de onde está vindo esse café, qual é o processo desse café até chegar na sua casa. Para mim, o que me traz foco, o que me traz energia, o que faz eu startar o meu dia, sem sombra de dúvida, são os cafés da família Garcia. Esse também é um presente da família Garcia para você. Obrigado. E eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Obrigado. Ao Raico, ao Anderson, à Vanessa, que são os nossos patrocinadores aqui e que com muito carinho e prazer está fazendo com que você tenha esse café na sua casa. Eu quero entregar para você, antes da gente partir para o outro patrocinador nosso, eu quero entregar para você este livro, que é o meu livro que eu lancei em 2021, que chama Do Carandiru ao Palácio. Aqui está um pouquinho da minha história. O início no bairro simples, ali da Zona Norte de São Paulo, do Carandiru, até o momento do palácio em que eu tive um encontro com o rei da Espanha para ser homenageado por uma temporada incrível que nós fizemos com Valência de ganhar a La Liga e a Europa League, naquela época chamava Copa da UEFA, hoje é Europa League. Então espero que essa história possa te emocionar, possa te fazer dar gargalhadas e possa te trazer algum tipo de conhecimento para você. E se você quiser também, fica à vontade depois para dar o seu feedback. Quero falar aqui também da Prosperity Premium. Prosperity Premium é uma loja de presentes, é uma loja de decoração e é uma loja de pedras preciosas e joias, né? Pedras em joias de pedras preciosas. Que está aqui em Alphaville. A gente tem
a loja física e também está no interior de São Paulo. Para você que gosta, quer ter uma peça decorativa na sua casa, você pode entrar no Instagram e fazer o seu pedido. Se você é mulher, quer ter algum adorno, algum brinco, alguma corrente, você também vai encontrar lá produtos de altíssima qualidade. Meu amigo, O Gênesis Açaí. nós estamos também com o pessoal da Gênesis Açaí, que eu sou suspeito de falar desses açaís aqui, que é Uma delícia. uma delícia. A gente tem aqui esse patrocinador que é um grande amigo nosso. Eles têm potes de 5 litros, tem potes de 10 litros, tem um creme de cupuaçu que é esse creme de cupuaçu, ele é fenomenal. Queria agradecer porque são pessoas que confiam e acreditam nesse podcast. E se você gostaria de receber na sua casa, você também pode entrar no Instagram, que aparece sempre aqui, e fazer o seu pedido da sua melhor escolha, tá bom? Quero mandar um abraço pro pessoal do Projeto Social Ricardo Oliveira, ali na Zona Norte de São Paulo, no Jardim São Paulo. Quero mandar também um abraço para uma outra unidade que nós temos lá em Itapetininga. São 2 projetos em bairros diferentes que temos mais aí de 300 crianças que a gente consegue impactar. Sendo no total mais de 15 mil famílias, através de uma ação social, de um projeto social que também tem inclusão. Nós recebemos todos os tipos de pessoas, são bem-vindos, homens, mulheres, pessoas com algum tipo de dificuldade, de deficiência. A gente recebe com muito carinho. Um abraço aos diretores, aos treinadores e a todos que fazem parte desse projeto, porque de fato vocês fazem acontecer, né? Eu não só emprestei o meu nome, eu de fato participo ativamente dentro da minha possibilidade de agenda, mas eu gostaria de falar aqui que vocês fizeram com que o meu sonho se realizasse e vocês uniram força e coração para que a gente pudesse estar abençoando, impactando o máximo de pessoas possível. Carlos, você que é o cara que está sempre atento, me esqueci de alguma coisa? A caneca. A caneca, nós temos aqui a caneca também, que a gente entrega para os nossos convidados. Recebemos também o presente do Diego, que foi uma rapadura, e também castanha a castanha de caju, né? Aquela castanha lá do Ceará, caju do Ceará, né? A camisa. E a camisa também, né? Muito obrigado. Mas a gente também tem esse princípio de honrar os nossos convidados. Aqui a gente sabe como é concorrido e como é difícil encontrar uma brecha na agenda, mas você veio com todos os cursos, veio para cá, está aqui sentado, entregando esse conhecimento riquíssimo. Mais uma vez, que Deus abençoe os seus passos, os teus sonhos, a tua saúde e os teus projetos. Tá bom? Amém. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Dias 17 e 18 de maio estarei de volta aqui a São Paulo. Ótimo. Com o nosso curso de flutuação do zero. Fica aqui o convite para vocês. Estão intimados. Por favor, deixa também as redes sociais, né, para as pessoas que queiram conhecer mais e que queiram também contratar, né, vocês para auxiliarem elas nesse processo. Nós estamos no Instagram, @BricsTrain, BRICKS, BricsTrain. Você vai encontrar fácil lá. Estaremos aqui em São Paulo dia 17 e 18, né? Então fica aqui mais uma vez o meu convite para vocês, tá certo? Obrigado mais uma vez, Deus abençoe, toda honra e toda glória a Deus. Agradeço ao meu pai, a minha esposa maravilhosa, que não teria como eu não honrar a vida dela por estar comigo nessa caminhada, por ter acreditado, por ter ali impulsionado, ter dito, pá, eu tô contigo. Então não adianta estar comigo só enquanto as coisas estão boas, né? Tem que estar comigo em todo momento. E ela é essa pessoa. Obrigado mais uma vez. Se Deus quiser, até a próxima oportunidade. A gente que agradece, muito obrigado, mas calma que tem a última pergunta. A vida no esporte? A vida no esporte, eu que sou uma testemunha disso. O esporte me fez ter essa vida. Eis-me aqui. Isso aí. Diego, maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe grandemente. Você que acompanhou o nosso podcast até aqui, Deus abençoe você também. E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.